Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, internauta, aceite a gloriosa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Irmãos, lembrando um pouquinho da palavra do Senhor Jesus, porque nós sabemos que todo tempo foi difícil pregar o Evangelho, e outros países hoje é uma luta para os pregadores que estão ali conviver com aquele povo ali, conviver com o inimigo das nossas almas, seduzindo o povo a prender, matar o povo de Deus nesses países do exterior, aí, nos países continentes, nos países árabes. Nós sabemos que na Coreia do Norte é muito difícil pregar o Evangelho. Nós sabemos que também na Polônia, na Venezuela, e também na África não é fácil, na Nigéria não é fácil, mas a palavra de Deus está chegando em todo o país. Para cumprir-se a palavra de Deus, quase todo o país, a palavra de Deus está sendo pregada. Não tem ninguém inocente. Aquele que não ouve é porque não quer. Porque, amados irmãos, quando o Espírito Santo foi derramado sobre o homem na face da terra, ele encorajou o povo a levar essa mensagem de salvação. Então vamos meditar um pouquinho na vida de Saulo de Tarso. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 9, ou melhor, Romanos não, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e verso 1 até o 11 a seguir. Se você quiser conhecer toda a vida de Paulo, você vai vir nesse capítulo. Então, amados irmãos, ali o povo de Deus todo tempo foi perseguido. Naquela região ali de Roma, o povo de Deus era perseguido de uma tal maneira que o povo era induzido a negar a fé em Cristo. E como poderá o homem negar a um ser tão real, a um ser tão que mostra para cada um de nós na terra que ele tem todo o poder sobre a terra, sobre o mar e sobre tudo o que há na natureza. Então, irmãos, todos aqueles que perseguiram a palavra de Deus, perseguiram os pregadores da palavra de Deus, eles serão punidos com muito rigor. Eu quero dizer que Saulo de Tarso era um homem da tribo de Israel. Ele era
um homem da tribo de Benjamim, né? Das tribos de Israel, porque Israel era Jacó, foi dado o nome de Israel, todos sabem disso. Mas lembrando que, como ele insistia, para ele era aquela que tinha no seu coração de perseguir aqueles cristãos da época, aqueles que pregavam a verdade. Por quê, irmãos? Porque a verdade, ela contraria toda a mentira. E como o povo sempre gostou de viver na mentira, sempre gostou de adorar um Deus que eles podem ver, e duvida de um Deus invisível, mas real. Duvida de um Deus que tudo pode e é leal em tudo, todas as suas promessas. Essa promessa foi feita a Abraão, de Abraão. Ela seguiu a tribo de Israel. Jacó foi trocado o nome, né, para Israel. E chegou até nós, gentios, através do apóstolo Paulo, que foi ido até Damasco na época. Ele pegou carta com o sumo sacerdote da época. Eu quero dizer que não era o sumo sacerdote da tribo de Levi. Só existia este sumo sacerdote da tribo de Levi, que era o sumo sacerdote que era ungido por Deus como sumo sacerdote. Teve um tempo que os sumos sacerdotes começaram a ter um confronto com Deus, porque queria fazer coisas que Deus não permitia. Então nós sabemos que está escrito aí em Malaquias capítulo 2, a qual, quando o sumo sacerdote já não fazia mais a vontade do Senhor nosso Deus. E Saulo se tornou um cidadão romano que estudou com Gamaliel, e ali ele trazia o conceito da lei, a qual Jesus Cristo ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumpri-la. Então, ele cumprindo a lei, ele já não existia mais, depois de Jesus, a Páscoa, perdão, mas porque Jesus era o Cordeiro de Deus, sangue de bode, sangue de cabrito não mais tiraria pecado. Então, Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, ele veio para morrer na cruz, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados irmãos, quando Saulo ia para Damasco,
com aquele foco na lei, foco na religião. Por isso que eu quero dizer para você que não adianta nós focar em religião. A religião não salva. Quem salva é Cristo. O único Salvador da nossa alma é o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi enviado por Deus para morrer na cruz por cada um de nós. O Cordeiro Pascual da época, que celebrou a Páscoa em Jerusalém, ali entrou em Jerusalém e entrou na casa daquele homem que deixou que ele celebrasse ali a Páscoa. No mesmo dia que foi preso também e crucificado depois. Mas, irmãos, Saulo, ele ia para Damasco para prender cristão. Porque o cristão, ele não professava mais a religião a qual o povo ali, os fariseus, o romano, trazia ali como uma fonte de vida, até mesmo os judeus daquela época. Eu quero dizer que até mesmo o judeu não acreditaria, porque o judeu esperaria de nascer um rei. Eles conheciam bem a profecia de Isaías, mas queria um rei que fosse maior do que Salomão, certamente. Um rei que comandasse mais que Salomão. Um rei que tivesse uma posse mais rica, um rei que tivesse uma posse, um reinado que fosse sobre todos os reis de Jerusalém. Jesus não veio para ser o rei de Jerusalém. Ele era verdadeiramente o rei dos judeus, mas ele disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não pertence aqui. Eu vim aqui apenas pregar as boas novas, fazer com o povo a nova aliança, salvar as ovelhas perdidas. E, amados irmãos, é isso que Jesus veio fazer. Os milagres que Jesus fazia, ou faz, e faz até hoje, é para que o povo saiba que ele está reinando até hoje. Mas voltando para o encontro de Saulo com Jesus, na estrada de Damasco ele foi jogado por terra. Ele estava de cavalo, foi jogado por terra no meio dos seus companheiros. E uma luz desceu sobre ele, que eu não conseguia olhar para aquela luz. Ele ficou cego. E ele perguntou: Senhor, aí Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Foi o momento que ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. E você vai até Damasco
até a casa de Judas. E nesse momento, Deus já revelava a Ananias para que fosse até a casa de Judas para libertar Saulo, para orar por Saulo. Foi o momento que Saulo se arrependeu de tudo. E ele mesmo disse: eu, como fariseu, eu tentei defender a lei de Deus por muito tempo. Quantos têm aí tentado defender a lei de Deus? Quantos estão aí pregando uma mentira, tentando defender a lei de Deus? Amados irmãos, a lei de Deus é muito clara, está escrito na Bíblia. A lei de Deus é a palavra. Jesus disse que nós somos limpos pela palavra. Não adianta distorcer a palavra. Então Jesus se tornou sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, está escrito na carta aos Hebreus. Então, o último sumo sacerdote foi Jesus, na ordem de Melquisedeque, a qual se não teve genealogia na Bíblia, não explica genealogia na Bíblia, só fala que ela era rei de Salém. Mas importa, irmãos, que chegou até nós essa palavra de amor, palavra de esperança, derramamento do Espírito Santo, poder de Deus em nossa vida. Porque Jesus, o próprio Jesus disse que aguardasse ali em Jerusalém. No dia de Pentecostes ali tinha cerca de 100 pessoas aguardando ali a descida do Espírito Santo. E tinha também todo o povo de outros lugares que estava ali celebrando o dia de Pentecostes, levando ofertas, cereais para ser queimado, porque o dia de Pentecostes já existia. Então eu quero dizer, irmãos, que ali foi derramado o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. O povo foi batizado com o Espírito Santo, a qual quantas pessoas no momento de hoje têm sido batizadas com o Espírito Santo. Crianças que buscam, criança que é ensinada a buscar a Deus de verdade, é batizada com o Espírito Santo. Todos aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo e confessam Ele como único e Salvador, porque Ele é o único caminho que leva à salvação. É o Senhor Jesus. E Ele diz que eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque Ele também está conosco através do Espírito Santo. Eu quero dizer para todos vocês, amados irmãos, que vai assistir esse canal, que Deus, Ele nunca desprezou o seu povo. Nunca despreza o seu povo. E o único refúgio que nós temos de fugir do pecado, de fugir da iniquidade desse dia a dia, de fugir do mundo das drogas, de fugir do mundo das trevas, de fugir dessa guerra que vive no mundo inteiro. Está aí pessoas matando, pai matando filho, filho matando pai,
filho matando mãe, o amor não existe mais, não existe mais a fé, não existe mais reverência a Deus não existe mais. O pessoal quer pregar o evangelho de qualquer maneira. Eu não acostumo com isso porque eu tenho 33 anos que eu estou pregando o evangelho. Estou falando do amor de Cristo. Claro que hoje eu não estou com a Bíblia na mão, porque eu não tenho aqui um suporte bíblico, eu não contei coordenação motora. Mas eu me alegro, me regozijo no Senhor, porque eu perdi a coordenação motora, perdi o movimento do meu corpo no acidente, mas o diabo não ter poder de me levar. O diabo não ter poder comigo. Eu continuo falando do amor de Deus. Eu continuo pregando a palavra de Deus. Eu continuo louvando a Deus mesmo da forma simples a qual eu tenho condições de fazer. Mesmo sabendo que a mente já não é aquela mesma mente, porque eu perdi muito com várias paradas cardiorrespiratórias que eu tive. Eu perdi muita mentalidade, perdi muita coisa da minha mente, muito versículo bíblico, muita versículo bíblico, tive que reaprender muitas coisas de novo, muitos hinos de novo. Hino que eu cantava, que eu louvava diretamente, eu tive que reaprender todos. Perdi muito versículo bíblico, mas Deus vai me renovando de novo. Eu continuo estudando a Bíblia, e é o livro do livro, é a palavra de Deus, ela não muda, não volta contra ela própria. Deus nunca voltou contra a sua palavra. Eu quero dizer para você que Deus te ama, Jesus Cristo te ama. Quando Ananias orou por Saulo, ali depois de 3 dias, ele retornou à visão, foi batizado e foi perseguido e morto por causa da palavra de Deus. Quantos milagres Deus usou Paulo para operar? Quantos demônios Deus usou Paulo para expulsar? A Paulo aí, a palavra de Deus diz que ele expulsou o demônio daquela moça lá em Farenor, na região de Filipe, né? A qual dá muito lucro para aquele fazendeiro. E foi preso, expulso da cidade. Em Atenas foi preso, porque pregava contra a idolatria. Então, eu quero dizer para você que prega a favor da idolatria hoje. Paulo nunca pregou em favor da idolatria. Paulo toda a vida pregou contra a idolatria. Por isso foi preso ali por causa da tal de deusa Diana. E eu quero dizer, Deus, Ele nunca volta contra aquilo que Ele disse.
uma coisa que ele, um mandamento que ele deixou claramente, primeiro mandamento: não terás para ti outros deuses diante de mim. Não terás mais esculturas, segundo o mandamento. Porque eu sou teu Deus, que te tirou da casa da servidão, quando você vivia sofrendo. E Deus quer tirar você da casa da servidão, de ser escravo de Satanás. Deus quer tirar você das drogas. Deus quer tirar você da perdição no mundo do pecado. Deus quer tirar você das cadeias infernais aí. Deus quer tirar você da cadeia física. Deus quer tirar você do mundo de pecado que você vive. Porque o Espírito Santo ele veio para isso, para tirar, para converter o homem do pecado. A qual fez comigo? Não que eu deixei de ser pecador, mas pelo menos aquilo que eu praticava, eu não pratico mais. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que mata não mata mais, aquele que adultera não adultera mais. Agora, tem pecado que a gente pratica muitas vezes sem pensar. Muitas vezes a ira, muitas vezes quando palavras a gente fala, olhares que muitos crentes olham, que a palavra de Deus diz que, o próprio Jesus diz que aquele que olhar para uma mulher, antigamente não poderia desejar a mulher, né? Hoje, se você olhar para a mulher e sentir desejo por ela também, você já pecou contra ela. Então, Jesus ele pregou uma lei mais rigorosa. É isso aí, amados irmãos. Vou deixar com você essas palavras. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, te ilumine. Te ilumine, porque hoje nós somos livres aqui no Brasil para pregar o Evangelho da maneira que ele é. Em Jerusalém, ali em Roma, não era assim. Os primeiros cristãos pagou preço caro por nossa causa. Muitos viram seus filhos sendo rasgados pelos leões no Coliseu de Roma. Muitos viram suas mulheres ser rasgadas, seus corpos sendo queimados vivos. Por que, irmãos? Porque a função do diabo é matar, roubar e destruir. E ele usava os seus adeptos para destruir aquilo que Jesus tinha construído. E usa até hoje muitos para querer destruir a obra de Deus na face da terra. Até mesmo os pastores que pregam suas heresias, que pregam o Evangelho, mas eles mesmos não estão dispostos a seguir. Eles mesmos não estão dispostos a viver aquilo que ele prega. Eles mesmos não estão dispostos a fazer o que é verdadeiro e certo. Porque muitos estão aí adulterando, muitos estão levando a palavra de Deus de qualquer maneira, muitos estão autorizando o seu rebanho de fazer coisas abomináveis ao Senhor. E aquele que fazer um dos seus pequeninos
que crê no Senhor pecar, esse vai pagar o preço caro. Essa é a minha palavra. Mesmo sendo simples, mas você que vai ouvir, vai entender que Deus, Ele ainda é o mesmo. Os mesmos sinais, os mesmos prodígios. E a profecia do Senhor está aí, Jesus está voltando. Terremoto, guerra. Ah, mas todo tempo existiu. Existiu sim. Mas não na intensidade que existe hoje. O maior sinal da vinda do Filho de Deus é a fé do homem que está acabando por causa do escândalo dos falsos profetas. E a palavra de Deus diz que será jogado no lago de fogo primeiro Satanás e os falsos profetas. Esse daí vai ser jogado lá primeiro. E todos os seus seguidores. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.